determinada. O que é norma determinada? Norma determinada é o estabelecimento de alguns critérios a partir dos quais nós conseguimos expressar a nossa espiritualidade, de maneira que esses fundamentos, essas normas, regulam a vida da igreja, a vida dos cristãos, denunciam, demonstram, explicitam a nossa espiritualidade, a nossa crença, o nosso comprometimento doutrinário. Nós chamamos isso de norma determinada. Eu tenho certeza que o pastor Breno, nas escolas dominicais, nos cursos que têm sido ofertados nessa congregação, ele tem expressado isso através do conhecimento, bem como o pastor Jânio, nos cultos, em todo o comprometimento, demonstrando para você aquilo que são os marcos confessionais dessa casa, dessa igreja, dessa grande tradição que está aqui representada na Lagoinha. Norma determinada demonstra aquilo que são os marcos, a identidade doutrinária da nossa fé, da nossa congregação, da nossa igreja. E era fundamental, meus irmãos, porque elas não só são boias, são sinaleiros nesse mar revolto contemporâneo, onde fica difícil a gente identificar o que é ser evangélico, o que é ser protestante, o que é ser reformado, o que é ser batista. São sinaleiros que estão ancorados na boa tradição e que apontam para a gente um bom caminho de homens e mulheres que já passaram e seguiram pelo poder do Espírito Santo ao longo dessa jornada e dessa caminhada, e que nos ajudam, nos sinalizam como grandes e grandes homens e mulheres de fé, qual o bom caminho para se andar. São as doutrinas que nós, muitas das vezes, formulamos dentro da casa, são os marcos ensinados nas classes de batismos e novos tempos, são normas. Mas por que ela chama determinada? Ela é determinada porque, por um lado, ela tem a condição e o peso de formular e modelar a nossa identidade enquanto cristãos, enquanto associados e membros de uma determinada casa de fé, mas, por outro lado, também nos aponta que nasce a partir de um outro parâmetro mais elevado, mais superior, que é inerrante, infalível e que é todo poderoso para poder guiar de fato a igreja ao longo da história. Se de um lado nós temos essas normas, essas confissões, esses credos, essas doutrinas organizadas ao longo da história, por outro lado nós temos um outro conceito, o segundo conceito, norma determinante. E os nossos pais da fé entenderam que a norma determinante não é outra coisa senão a Escritura Sagrada. Toda igreja, para ser considerada biblicamente orientada, fiel e conectada a essa boa tradição reformada e protestante que eu acabei de mencionar, ela necessita que toda a sua estrutura doutrinária, confessional, todo o seu ensinamento, todo o seu aporte doutrinário que faz com que essa casa se oriente e se estabeleça da maneira que ela está aqui, precisa ser ancorada naquela norma que é infalível, superior e que sai da boca de Deus e que é registrada por inspiração do Espírito Santo através de homens ao longo de toda a história e que conhecemos como Bíblia Sagrada. Toda doutrina, para ficar de pé, ela precisa estar ancorada aqui, de fato. E isso, meus irmãos, faz com que tanto os documentos confessionais sejam muito importantes, porque eles nascem a partir da piedade desses homens e mulheres que, preocupando com a igreja de Cristo e preocupando com um bom testemunho de fé, formularam seus credos, suas doutrinas e a sua normatização espiritual. Mas, por outro lado, também nos dá um entendimento que tudo isso, para ser para a glória de Deus, precisa de fato nascer, estar em conformidade, em consonância com a Escritura Sagrada. Isso nos leva aos 5 solas, que, pelo que eu entendi, perpassa toda essa conferência. 5 solas. Você os conhece bem. Eu não vou colocar em ordem aqui, porque é todo um debate em torno de qual é a ordem correta, quais são os graus de importância dada a cada um deles, e eles todos são amarrados nesse espírito protestante. Mas você conhece bem. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. Cada um desses solas, meus irmãos, eles buscam defender, resgatar e restaurar algo que aparentemente, no contexto lá do século XVI, havia se perdido.
Quando se confessa só a Escritura, ou somente a Escritura, o que se confessa? Ora, se busca defender, meus irmãos, não nenhuma outra coisa senão a suficiência da Escritura como a única, inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus. É disso que se trata somente a Escritura. Quando se confessa somente a graça, se defende o quê? Se defende a exclusividade de Deus na salvação do homem, pela graça e pela graça somente, de forma unilateral. É Deus e Deus somente operando, salvando e transformando vidas. Quando se defende, quando se pronuncia somente a fé, o que se defende senão a defesa de uma salvação recebida unicamente e exclusivamente pela dádiva da fé, não por obras, não por feitos e nem pela força do braço humano. Quando se pronuncia ou quando se proclama o somente Cristo, e é isso que proclamamos nessa noite, o que se defende senão a mediação única, suficiente e exclusiva de Jesus Cristo na obra da redenção, sendo Ele o único caminho, verdade e vida, que conecta nós, humanos caídos e perdidos, ao Deus eterno. E resta, portanto, somente a Deus glória. Para alguns, de todos os solas, o mais importante, porque ele seria o ponto de partida por meio do qual todos os outros solas se organizam. Do que se trata somente a Deus glória? Ou por que podemos focar, portanto, a partir de todos esses solas, nós podemos desembocar-nos somente a Deus glória? Porque Ele, meus irmãos, é uma defesa da glória particular de Deus, que é inerente a Ele e a Ele somente, que não é comunicável, não pode ser partilhada com nenhuma criatura, isso devido aos seus atributos, a sua obra redentora, a sua natureza, que são exclusivas dele. Mas disso brota para nós aqui nessa noite 3 perguntas que vão me auxiliar a tratar com os irmãos nessa noite aquilo que queremos tratar. 3 perguntas. Primeiro, qual a razão, diante de tudo isso que falamos até o momento, de confessarmos o somente Cristo hoje e ao longo da história? Segunda pergunta, o que está sendo argumentado quando se argumenta somente Cristo? E terceiro, quando ele é mencionado, sendo ele uma defesa, é uma defesa em relação ao quê? O que se defende quando se levanta o somente Cristo? E é isso que queremos tratar a partir daqui. Isso nos leva à metade da nossa exposição. E eu queria chamar a sua atenção para a história da igreja. Especificamente, considere a história da igreja ali entre o 5º século e o 15º. Mais conhecido nos estudos da história como a época medieval da igreja, o período medieval. Esse período ele é muito interessante. Do ponto de vista doutrinário e dentro daquilo que falamos, ele é muito interessante porque ele nos aponta a um sistema muito próprio daquela época de se entender a doutrina, a salvação e aquilo que são as matérias caras da nossa espiritualidade, da nossa fé. Naquele contexto, um dos grandes debates estabelecidos era sobre o sistema sacramental romano e a mediação da graça de Cristo, que tem poder para salvar, redimir, libertar e resgatar. Dentro do contexto da igreja cristã medieval, havia, dentro desse entendimento, um sistema sacerdotal e um entendimento sacerdotal muito bem estabelecido. Se você, como eu, é de origem católica romana, e eu nasci nesse contexto, fui batizado nesse contexto, fiz a minha primeira comunhão, não cheguei a crismar por muito pouco, porque foi nesse processo de eu crismar que eu tive lá o meu encontro com Cristo redivivo, com os meus 14 anos de idade, em 1999, no mês de julho, por volta ali do dia 8, às 20 horas e 43 minutos, aonde eu, numa exposição de um pregador da terceira igreja batista de Belo Horizonte, lá no centro, na região de Santo Virgínio, pastor muito simples, Aquiles, se eu não me engano, pregava a palavra. Ao final do culto, eu acompanhado, e fui lá ludibriado, porque eu fui convidado para comer um cachorro quente e sair com a palavra de Deus dentro de mim, né? E no final da pregação, eu, incentivado pelos irmãos que me convidaram, eu fui na frente, fiz aquela tão usual,
oração de confissão, que tem sim a sua valia, dentro da nossa tradição mais evangélica, né? Mas, mais do que aquele momento, né, de levantar aquela mão, alguma coisa aconteceu comigo ali naquela época. No entanto, eu vinha dessa tradição que eu acabei de mencionar, e que talvez você esteja familiarizado, talvez a sua jornada cristã como a minha, elas tenha esse ponto de contato com o catolicismo romano, que tenha lá as suas virtudes doutrinárias. Parte da nossa doutrina vem, inclusive, da história que nos foi legada de lá. Mas essa matéria do sistema sacerdotal romano, ela é um ponto de grande debate entre protestantes reformados e a igreja medieval da época. Aquela concepção, ou essa concepção do sistema sacerdotal, é muito cara ao catolicismo romano. E tem tudo a ver com aquilo que estamos falando aqui nessa noite e com a mediação de Cristo. Para o sacerdote romano, ou com o entendimento do sacerdócio romano, é esse sacerdócio que nasce dentro do contexto da igreja, que confere pela ministração lá dos sacramentos, o perdão do pecado original, que confere o perdão dos demais pecados via batismo, via penitência, via confissão, que confere cura pela ministração da unção dos enfermos, e tudo isso envolta uma autoridade sacerdotal que é conferida ao sacerdote quando ele entra para a ordem sacerdotal. Eu não sei se você sabia, se você é de tradição reformada, protestante, nós confessamos e nós entendemos que há 2 sacramentos, 2 ordenanças. E para não constranger ninguém nessa noite, eu não perguntarei quais são elas, eu simplesmente a direi: batismo e ceia. Mas para dentro do sistema sacerdotal do catolicismo romano, nós podemos dizer que há 7. E são 7 meios de administração da graça de Deus, que são administrados pela igreja e pelo sacerdócio, e que são imputados sobre a vida do fiel, administrado pelo sacerdote, para que isso possa conferir graça salvadora, redentora e transformadora sobre a vida do fiel, que é inserido no contexto eclesiástico da igreja. E aqui eu vou te transportar, principalmente se você foi associado a esse movimento no passado, a sua experiência. E se você nunca passou pelo contexto do catolicismo romano, você saberá um pouco mais. Você passa desde o seu nascimento até o dia da sua morte pela presença da igreja e pela administração sacramental desses sacramentos que têm o poder de te transformar, de te salvar, de administrar lá os perdões. Isso começa no batismo. O batismo, para dentro da tradição romanista, ele confere o perdão original dos pecados, aquele que nós herdamos lá em Adão. E o batizado, ele é tirado da sua condição de pagão, associado ao primeiro Adão e ao seu estado de queda, e isso demove, retira e te habilita a você entrar no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Você não para aí. Logo depois dele você recebe o segundo sacramento, a confirmação da crisma. Ela tem, dentro desse entendimento, a capacidade de confirmar o batismo, imprimir naquele que é o crismado o que eles entendem a ser caráter de Cristo. É na crisma que você recebe o caráter de Cristo, e é na crisma que te é conferido os 7 dons do Espírito Santo. Mas o poder sacramental e a presença sacramental da igreja, ela segue na vida dele. O terceiro sacramento, a Eucaristia, celebrado no contexto da missa. Se você olhar para a dinâmica daqui, de nós enquanto protestantes, você muito provavelmente, seja aqui ou em qualquer outra igreja protestante, via de regra, a centralidade disso que chamamos de púlpito, geralmente é associada a um púlpito ou um altar. Você tem a presença de um púlpito associada à palavra, porque para dentro do protestantismo e de todas essas denominações que nascem da reforma protestante, a centralidade no culto é do Deus Trino, expressado através da Escritura e da pregação da palavra. Mas quando você vai para dentro de um templo romanista, você imediatamente percebe que o que está centralizado no templo não é outra coisa senão a mesa eucarística. E por quê? Porque na Eucaristia, dentro do entendimento romano, Cristo está sendo de fato oferecido ali e está sendo de fato dramatizado, revivido, a sua morte sacrificial lá no madeiro. Lá entregue, no entendimento romanista, o verdadeiro corpo de Cristo e o verdadeiro sangue de Cristo.
toda vez que ele é oferecido. E isso comunica graça e graça salvadora. E não para aqui, não é? As obras sacramentais se seguem. O quarto, a penitência, confissão e reconciliação, fundamental para que o indivíduo possa confessar os seus pecados ao sacerdote, e o sacerdote conferir a devida penitência, para que ele receba o arrependimento e o perdão dos seus pecados. A unção dos enfermos, como o quinto sacramento, é ministrar para aquele que está ou necessita dessa administração, e ela busca ali estimular a cura pela fé, ela busca estimular a absolvição para aqueles que são necessários, busca lidar ou remover ou promover aquilo que seria o perdão dos seus pecados, inclusive associada com aquela extrema unção que o indivíduo recebe no seu leito de morte, para que ele possa fazer ali a sua passagem e encontrar um destino eterno, seja pelo purgatório, e dependendo da sua vida, ele poder ser assumido. Os dois últimos, ordem. Então pense que todo sacerdote dentro do romanismo, ele recebe uma investidura sacramental, o sacerdote que está lá tem poderes sacramentais para perdoar pecados, ele tem poderes sacramentais no sentido de conferir, proclamar o perdão dos pecados, ele tem a capacidade lá de imputar as penitências necessárias e fazer todo o seu trabalho sacerdotal, porque ele administra a graça de Cristo sobre a vida dos fiéis. E o último sacramento no contexto do romanismo é o matrimônio. O matrimônio ele é visto como sendo um sacramento para dentro da tradição romana. Mas o que é importante você perceber aqui é você perceber que dentro dessa doutrina, e que está muito presente no contexto medieval e que chega até o período da Reforma, todos esses elementos sacramentais são fundamentais para poder fazer a devida mediação da graça de Deus para com o fiel. Sem o ofício sacerdotal em cada um desses sacramentos, o fiel no contexto do catolicismo, ele não teria a sua devida acessibilidade a essa graça salvadora. Mas aí vem Lutero, e travando lá uma série de debates, ele inaugura que, além desses elementos que eu acabei de mencionar, e todo o debate em torno à mediação da graça de Deus pela igreja medieval, Lutero estabelece um importante debate que tem tudo a ver com a mediação de Cristo e com aquilo que é caro para mim, para você e para todo aquele que se entende reformado, que é uma discussão muito cara e que nós entendemos como debate de Lutero em torno da teologia da cruz e da teologia da glória. E do que se trata esse debate? É um debate estabelecido para além do debate das indulgências, que nós conhecemos muito bem, de toda aquela questão das 95 teses. É um debate que vai ser estabelecido por Lutero em Heidelberg, e ele vai discutir justamente as questões da mediação e o papel da mediação nesse processo. E a discussão da mediação ela era desdobrada em cima dessas duas teologias, a teologia da cruz e aquilo que Lutero chama de teologia da glória. Do que se trata dessas duas teologias? A teologia da cruz, meus irmãos, defendida por Lutero, não era outra teologia senão a teologia que entendia um encontro com aquele Deus que é excelso, que é oculto, ele é inacessível e não pode ser alcançado, senão pela mediação do próprio Deus e pelos meios que o próprio Deus estabelece para mediar essa união, essa conexão e essa reconexão, ou reconciliação. Por entendimento de Lutero, o bom doutrinador, a boa igreja e o bom teólogo, o bom cristão, ele era esse que nasce da teologia da cruz, que entendia, de fato, esse Deus é o excelso, inalcançável, senão por ele mesmo estabelecendo os meios necessários para que pudesse criar o caminho, o meio, para reconciliar consigo aquilo que havia perdido, o homem. Lutero diz assim, eu cito ele: o teólogo da cruz ensina que penas, cruzes e morte são o tesouro mais precioso de todas as relíquias mais sagradas que o próprio Senhor dessa teologia consagrou e bendisse, não apenas através do toque da sua santíssima carne, mas também através do amplexo da sua vontade super santa e divina, deixando-as aqui como as relíquias que, em verdade,
devem ser beijadas, buscadas, abraçadas. Sim, bem-aventurado e bendito é quem parecer a Deus digno de que lhe sejam dados esses tesouros da relíquia de Cristo. Ou melhor, bem-aventurado e bendito é quem compreende que eles lhe são dados. É concessão, é graça, e vem por meio de Cristo, e que nos une a Deus. Do outro lado, denuncia Lutero, está a teologia da glória e o teólogo da glória. E aqui a gente abre um espaço, nessa metade da nossa exposição, para uma advertência. Não feita por mim, mas feita por Lutero. Lutero, a tradição protestante, que é a tradição que nasce do protestantismo, ela nasce a partir da teologia da cruz, e a centralidade da cruz e do Cristo crucificado. Porque ele é, nessa teologia, o único meio por meio do qual o homem encontra a redenção, perdão dos pecados e a filiação divina. Ponto. Mas do outro lado da mesa há a teologia da glória, e há o teólogo da glória, e há o crente da glória. Quem é ou o que é a teologia da glória? A teologia da glória, diz Lutero, seria um encontro com esse Deus excelso, o Deus oculto, de uma maneira imediata, não mediada, uma maneira direta, nua, crua, e que seria possível se achegar a esse Deus mediante as obras de poder, as obras de sabedoria e as obras de glória. Lutero diz assim, acerca do teólogo da glória: o teólogo da glória, porém, isto é, que não conhece como o apóstolo tão somente o Deus crucificado e abscôndido, mas com os gentios vê e fala do Deus glorioso, de suas coisas invisíveis a partir das visíveis, do Deus onipresente e onipotente. Aprende de Aristóteles que o objeto da vontade é o bem e que o bem é digno de amor, o mal, contudo, digno de ódio, razão pela qual Deus é o sumo bem e sumamente digno de amor. Daí que, dissentindo do teólogo da cruz, diz sobre o teólogo da glória, define que o tesouro de Cristo são relaxações e isenções de pena, sendo estas as piores coisas e as mais dignas de ódio. O teólogo da cruz, pelo contrário, afirma que o tesouro de Cristo são imposições e obrigações de penas, sendo estas as melhores coisas e as mais dignas de amor. Trocando em miúdos, o teólogo da glória, ou a teologia da glória, ela se estabelece em 3 marcos. Primeiro, especulação. Como é que você alcança as graças, os méritos e a mediação de Deus? Ora, através de especulação, é a primeira coisa. E o que é especulação para Lutero? O uso do saber humano como meio de se chegar a Deus de forma imediata, sem a necessidade de Cristo. A Idade Média usou Platão, Aristóteles, a filosofia. Atualmente, o que a igreja usa? Quando ela esquece a teologia da cruz e ela se apega à teologia da glória. Ela usa a teologia liberal do século XIX, ela usa as suas próprias indulgências contemporâneas, ela usa os seus meios, os seus caminhos humanos, as suas inventividades, as suas invenções e as suas criatividades. O segundo ponto da teologia da glória: ela não só usa especulação, mas ela usa boas obras. O que são as boas obras para Lutero? São ações meritórias e o serviço sacrificial na busca pela aceitação e aproximação de Deus. Lá na Idade Média, meus irmãos, hospitais, escolas, orfanatos, leprosários, tudo isso foi levantado de maneira honrosa, mas muitas dessas coisas vieram também à existência a partir da noção que era necessário existir para que pudesse se acumular méritos necessários para encontrar a redenção lá no final da estrada. Atualmente, aonde estão essas obras meritórias? Olha, nós podemos pensar que parte da igreja evangélica, que nasce a partir da teologia da glória contemporânea, busca essas obras meritórias através de obras ministeriais. Creem que por meio da sua caridade acumulam mérito para chegar diante de Deus nos céus. Veem algumas a sua vocação, o seu pastoreio, o seu diaconato, seus dons, suas habilidades como caminhos para acumular méritos, para lá no último dia conseguir lá dar a sua carteirada diante de Deus e falar assim: não, peraí, eu fiz,
E foi em seu nome que eu fiz. Você sabe a resposta que Cristo dará lá no último dia, porque Ele disse a resposta que Ele vai dar. Eu não preciso mencionar aqui. Contemporaneamente, meus irmãos, nós chamamos isso de legalismo e moralismo religioso. São as nossas boas obras evangélicas. Mas há um terceiro elemento, que é o misticismo. Para Lutero, o que era esse misticismo? Seriam revelações dramáticas, visões, milagres, curas. E aí a gente pensa, mas peraí, Lutero, não existem essas coisas? E Lutero diria, sim, elas existem. Mas aonde está o misticismo nisso? Era crer que revelações dramáticas, visões, milagres, curas, todas essas coisas, a vida cristã é uma constante vitória espiritual. Lá na Idade Média, Lutero apontava que isso vinha com um alto flagelo, com as práticas penitenciais, com buscas de visões extraordinárias de Deus, para aplacar o furor e a ira desse Deus divino. Atualmente, meus irmãos, onde que a gente vê isso acontecendo? Olha, a gente vê isso na busca por locais santos, objetos místicos, orações específicas de poder, correntes espirituais, etc. Lutero, não eu, Lutero, chama esses esforços de esforços idólatras, mortos em si mesmos, doutrinas de homens, que em nada acrescenta na salvação e na redenção dos homens. Amém. Nada. O que a doutrina cristã afirma, meus irmãos? Que ela afirma somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus. Isso nos leva, meus irmãos, ao último ponto dessa mensagem, para encerrarmos. Diante disso, o que nos resta? Bom, nos resta remédio, esperança e salvação, que está em nenhum outro que não em Cristo e na sua mediação. Aleluia. Como abrimos a mensagem, diz Paulo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hebreus capítulo 2, verso 14 a 17 diz: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte, pois na verdade ele não auxilia aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse si mesmo semelhante à descendência de Abraão e semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelo pecado do povo. Por que a necessidade de falarmos de somente Cristo, meus irmãos? Porque até hoje, como era na antiguidade e como será por toda a eternidade, só há um mediador e só há uma mediação. E como eu disse, Lutero, ele não era contra nenhuma experiência, não era contra as boas obras, ele não era contra essa espiritualidade, essa piedade arraigada de uma maneira, por vezes até mesmo, aparentemente extravagante. Mas a sua luta era acreditar que essas coisas salvam, não salvam, e muitas delas também não comunicam que você é salvo. Ora, Deus é dadivoso, Ele pode dar as suas dádivas a quem quer, como quer, e a quando quer, e a hora que quer. Salvação é por Cristo e por Cristo somente, meus Deus. Aleluia. E como é que se dá a mediação desse Cristo? Ela se dá, em primeiro lugar, uma mediação pelo sofrimento, um sofrimento de cruz. Cristo foi uma oferta única, plena, definitiva pelo pecado do seu povo. Ele e Ele somente é suficiente para satisfazer a justiça e os planos de Deus. E uma vez Ele tendo sido sacrificado, o seu sacrifício é perfeito, não carece de acréscimos, nem tampouco de poder para ser ampliado, replicado ou diminuído, porque Ele é suficiente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 6, 10 e 11 diz: pois quanto a ter morrido,
morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivem para Deus em Cristo Jesus. Qual que é a segunda marca da sua mediação? É o seu propósito. E qual é o propósito da mediação de Cristo pelo sofrimento? Ora, o propósito da mediação de Cristo pelo sofrimento é que Deus se revela lá no Gólgota para julgar por terra a sabedoria do mundo e alçar aquilo que seria a loucura de Deus. Cristo sofre para que fôssemos reconciliados com Deus por meio da sua mediação. 2 Coríntios 5,19 diz: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Romanos 8,34 diz: quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede